E aí, alunos, tudo bem? Então, assim, vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Nós finalizamos ali no último assunto a questão de produtos notáveis e a questão dos agrupamentos e tudo mais. Agrupamentos, fatores em evidência, tá? Dos polinômios lá. Agora a gente vai para um assunto chamado equações de segundo grau com uma incógnita. Ele está na página 93 do livro de vocês. Beleza, então antes de qualquer coisa, vamos lembrar alguns conceitos. Beleza, o que é uma equação do segundo grau? Toda equação do segundo grau, ela vai ter pelo menos uma incógnita com um grau 2. Tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, x ao quadrado. X ao quadrado, pessoas, é uma expressão, é um polinômio do tipo monômio, tá? E ele é expresso com uma incógnita. A letra é chamada incógnita. Por que incógnita, professor? Porque essa letra ela pode assumir qualquer valor numérico. Qualquer valor numérico pode assumir o valor da letra x. E ela é de segundo grau porque ela está elevado à potência ao expoente 2. Ao expoente 2. Então, é assim que a gente vê. Geralmente a gente via equações de primeiro grau, tá? Por exemplo, ó, é um binômio com uma incógnita com o grau 1, tá? Sempre quando não tem nada, é porque tem um 1 aí escondido. Então, o expoente aí é 1 aqui, primeiro grau. Aqui, como tem o 2 aqui, aí já encontra uma equação de segundo grau. Beleza? Com uma incógnita. Com uma incógnita, como assim, professor? Com uma letra, por exemplo. Se tivesse assim, x mais x, aí já seriam duas incógnitas, tá? X mais y, também duas incógnitas. Tudo bem? Então é isso que a gente vai trabalhar agora, pessoas. Vamos lá, deixa eu pegar aqui o apagador. E a gente vai trabalhar com os exemplos que o próprio livro deu pra gente, tá? Deixa eu ler aqui. Na situação A, diz assim, vamos lá. Nessa situação A que o livro traz para vocês na página 93. Ele disse assim, que Carla tem uma certa quantia em reais e sua amiga Marcela tem o dobro dessa quantia mais R$2. Sabendo que elas juntas possuem R$38, quantos reais cada uma delas tem? Então, beleza, deixa eu colocar o livro aqui. Tá? E a gente vai tentar verificar o que aconteceu aí. Beleza? Então, vamos lá. Pessoas, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que verificar que nem todos os dados aí eles estão disponíveis. Então, a gente vai ter que representá-los com uma forma de uma incógnita, uma letra qualquer. Então, vamos lá. O que o problema 1 diz? Que a Carla tem uma certa quantia em reais. Então, beleza. Quando eu não sei que quantia é essa, eu posso representar por uma letra. No caso, a gente pode representar por x. Professor, posso chamar de qualquer letra que eu quiser? Pode, não tem problema nenhum, contanto que seja uma letra. Por quê? Nessa letra aqui, ela pode assumir qualquer número. Então, como a gente não sabe que número é esse, a gente coloca x. Diz o que mais? Diz que a sua amiga Marcela tem o dobro dessa quantidade. Aí, pessoas, a gente vai ter que lembrar também, o livro ele nos traz propositalmente esse tipo de questão para a gente tentar lembrar como é que a gente representa essas quantias em forma de letras, com letras. Como é que a gente representa isso com forma de letra? Então, beleza. Eu sei que o dobro de um número é só multiplicá-lo por 2. Beleza? Só que quando eu não sei o dobro desse número, por exemplo, eu tenho um x aqui. Eu quero descobrir o dobro desse x. O dobro desse x eu coloco como se fosse 2 vezes x. Porque o dobro de um número, não é? Multiplicado por 2. Então, beleza. Como eu não sei o número, eu posso multiplicar o x por 2. 2x. Se eu quiser saber o triplo do número, posso representar 3x. Quádruplo, 4x. E assim sucessivamente. Assim também a gente pode representar a metade, por exemplo. Como é que a gente descobre a metade de um número? Não é pegar esse mesmo número e dividir por 2? Então, quando a gente não sabe o número, eu quero saber a metade de x, pessoas. A metade de x é x sobre 2. Como eu não sei o número, eu posso representar x sobre 2. Se eu quiser saber o terço desse número, x sobre
3. Se eu quiser saber a quarta parte desse número, x sobre 4. Então, beleza, pessoas, eu posso representar de várias formas possíveis. Eu posso, digamos assim, mudar a letra e tal, só que eu tenho que lembrar qual é o número que vem do lado da incógnita, ou então abaixo dela, beleza? Não podemos esquecer disso. Então, vamos lá, voltando aqui ao caso da situação A. Está dizendo que tem uma pessoa que tem uma determinada quantidade de dinheiro, de dinheiro, e tem uma outra pessoa que tem o dobro dessa quantia. Então, o dobro dessa quantia. Beleza, representei por 2x. O que diz mais? Ela tem o dobro dessa quantia mais R$2. Mais R$2. Beleza, mais 2. Aí o que quer saber? Sabendo que elas juntas possuem R$38. R$38. Vamos lá? Quantos reais cada uma delas tem? Ele quer saber quantos reais tem qual é o nome? Carla e quantos reais tem a Marcela. Então, beleza. Tá. No problema, pessoas, ele não vem armado assim. Tá? Da leitura que vocês fazem, vocês vão ter que extrair esses dados aqui. Beleza? Não é tão complicado assim. Basta você treinar. Então, tem lá que Carla tem uma determinada quantia, x, e tem a outra colega que tem a quantia, o dobro dessa quantia, mais 2. E as duas juntas têm R$38. Então, o que a gente vai ter que fazer aí, pessoal? A gente vai ter que achar o valor de x. Então, tranquilo. Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, vamos deixar o x do lado esquerdo. Os termos que tem x a gente deixa do lado esquerdo, e os termos que não tem x a gente joga do lado direito. Então, vamos lá. X mais 2. Por que eu não mudei o sinal aqui? Porque eles já estão do lado esquerdo da equação. Lembra? O sinal de igualdade é como se fosse o marcador da nossa balança aqui. Do lado esquerdo e do lado direito. Tá? O sinal de igual é o nosso marcador. Então, beleza. Todos os que têm incógnita x, eu já passei para o meu lado esquerdo. Ok, já vou colocar o nosso marcador aqui. Igual. Aí, do lado direito, vão ser os termos que não tem nenhuma incógnita. Por exemplo, o que já tem do lado esquerdo? Tem 38. 38 não mudou de sinal. Agora, pessoas, tem o caso do mais 2 aqui. O mais 2, ele estava do lado esquerdo e ele vai passar para o lado direito da equação. Só que quando ele passa para o lado direito, ele passa com um sinal invertido. Ele passa com um sinal oposto. O sinal oposto da adição é a subtração. Então, é por isso que eu coloco menos 2. Tranquilo? Beleza, então. Vamos para a próxima parte. Aqui eu já separei os termos do x, dos que não tem x. Eu vou fazer aqui, pessoas. Quanto é x mais 2x? X mais 2x é 3x, tá? Lembrando, pessoas, tem um umzinho aqui, tá? Só é você lembrar, tem um umzinho aqui. 3x igual, nosso marcador, 38 menos 2 é 36. Beleza. Acaba aí? Não acaba aí. Porque agora eu vou ter que deixar sozinho o x. Como é que eu deixo sozinho o x? Pô, simples, deixei x. Bota o marcador aqui. Aí o que já estava do lado direito da equação? 36. Só que faltou esse 3 aqui, ó. Esse 3, pessoas, ele estava multiplicando com x. Ele estava do nosso lado esquerdo. Ele vai passar para o lado direito com a operação inversa da multiplicação. Aqui estava multiplicando, então ele vai passar dividindo. Dividindo por 3. Então, já dá para a gente descobrir qual é o nosso valor de x. X é igual a 36 dividido por 3. X é igual a 12. 12 o quê, pessoas? Lembrando que a gente estava falando o quê? De reais. Então, 12 reais. Tá? Essa é a resposta do meu problema? Ainda não. Porque, vamos lá. Ele pede aqui, ó. Cadê? Quantos reais cada uma das garotas possui? Então, beleza. A gente sabia que a Carla, ela possui X, né? Carla possui X. Então, a Carla, ela possui 12 reais. Beleza. E a Marcela, ela possui o dobro mais 2. O dobro mais 2. Então, vamos ver. Dobro de 12 reais mais 2. É só a gente fazer. Lembrando, ó, tá aqui uma equaçãozinha. Primeiro, a prioridade, tá? 12 vezes 2, 24, mais 2. Então, 26 reais.
Beleza? Deixa eu ver se está tudo certinho. Beleza. R$ 26. Então a Carla tem R$ 12 e a Marcela tem R$ 26. Por que o livro de vocês está mostrando primeiro essa situação? Que é justamente para vocês lembrarem de como é que a gente faz isso. A gente arma, a gente pega os dados e a gente acha um resultado. Lembrando, pessoas, isso que a gente colocou aqui é um exemplo de uma equação do primeiro grau. Tá? Uma equação do primeiro grau. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos fazer o exemplo, a situação B. Na situação B, o que diz aqui? Deixa eu ler. Tá, ela tem um quadrado. Deixa eu desenhar logo o quadrado para vocês. Tem um quadrado. E está dizendo o que nesse quadrado? Que ele representa um terreno. Beleza? Sabendo que a área desse quadrado, ele dá a área. A área do quadrado é 36 metros quadrados, né? 36 metros quadrados, ele quer saber qual é a medida dos seus lados. Qual é a medida dos seus lados? Tá? Bem tranquilo isso daí. Isso daí a gente já aprendeu. Eu já mostrei a área do quadrado para vocês diversas vezes, em inúmeros problemas que a gente já precisou disso. Então, para quem lembra, a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Beleza. Lado, olha um lado do quadrado, lado do quadrado, lado do quadrado, lado do quadrado. Qual é a característica que tem em comum do quadrado? É que tem os 4 lados com a mesma medida. 4 lados iguais. Então, se eu sei que a área do quadrado é 36, 36 é igual a lado ao quadrado. Só mudando de lado aqui, tá? Lado ao quadrado é igual a 36. Lado é igual a raiz de 36. Lado é igual a 6 metros quadrados. Beleza. Isso daqui foi bem tranquilo. Pessoas, o que vocês notaram aqui? Aqui é o exemplo de uma equação do primeiro grau, onde a gente descobriu o valor de x. E aqui é o exemplo de uma equação de segundo grau. Por que de segundo grau? Porque tem uma incógnita, olha, com uma incógnita, e a gente descobriu i ao quadrado. Por isso que ela é de segundo grau. E nós descobrimos o valor do L, né? No caso. Nós descobrimos o valor que era atribuído para a variável, para a incógnita L, que é, no caso, o número 6. Beleza? Ok, então, a gente já vai dar continuidade à aula. Prepare-se. Beleza, pessoas? Dando continuidade, estamos agora na página 94. Nós já vimos a roupagem, na verdade, como se comporta uma equação de segundo grau com uma incógnita, beleza? Aí o livro, nessa página 94, ele mostra alguns exemplos de equações de segundo grau. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tipos de equação de segundo grau. Como é que elas podem, digamos, aparecer para vocês aí? Vamos lá. Nesse tipo 1 e tipo 2, são as equações de segundo grau que a gente pode chamar de completas. Como assim, professor? Porque elas têm, ó, na equação de segundo grau, vocês vão perceber que toda equação de segundo grau completa, elas são de forma de trinômio, ou seja, elas têm 3 termos. Termo 1, termo 2, termo 3. Esse termo 1 geralmente é o que está elevado ao quadrado, o termo 2 é o que está o x elevado a 1, e o termo 3 é o que não tem x, que não tem incógnita, tá? Assim a gente pode fazer também, ó, independente se for mais ou menos. Ó. Aqui também tem o primeiro termo, o segundo termo, e o terceiro termo, ele está um tanto quanto diferente aqui, né? Ele está 3,1, ou seja, um número real, tá? Pode acontecer isso, professor? Pode. Continua sendo uma equação de segundo grau, continua sendo um trinômio. Só que é o seguinte, é muito difícil que a gente trabalhe com isso agora, tá? Como a gente está iniciando a equação de segundo grau, é mais provável que a gente trabalhe com números inteiros, beleza? Mas é possível. Uma característica bem importante que vocês notam em todas essas 8 equações aqui, todas elas ó, têm igual a zero, 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 igual a zero e igual a zero. O professor tem que ser sempre igual a zero? Não, mas ele tem que ser igual a alguma coisa, tá? Se não tiver nenhum número do lado direito, então a gente pode colocar igual a zero, sem problema nenhum. Só que a gente vai ver, ó, aqui, alguns tipos que não é igual a zero. Só que a gente poderia mandar esse 6 para o lado esquerdo, que ele entraria como negativo, e aqui ficaria igual a zero. A gente não pode, pessoas,
de maneira nenhuma, deixar, tipo assim, uma equação assim, ó, x ao quadrado menos 2x mais 1 mais 1. A gente não pode deixar a equação sem o sinal de igualdade. Tem que ter o igual a alguma coisa. Quando a expressão acaba aqui, então a gente pode ter certeza que isso aqui a gente pode colocar igual a zero. Mas por que zero, professor? Porque zero tanto faz como tanto fez. O zero vindo para cá não vai influenciar nada. Então, por isso que quando não tem nenhum termo depois da igualdade, a gente coloca como se fosse zero. Tá? Isso é importante para que vocês façam a movimentação dos termos de uma forma correta. Beleza? Não vamos esquecer isso. Nas equações 3 e 4, aqui que vocês notaram, as equações elas continuam sendo de segundo grau. Beleza, continuam sendo. Só que elas vão ter o quê? 1, 2. 1, 2. Dois termos, elas vão ser binômio. Professor, mas não está faltando o termo que fica sem o x? Está faltando, mas nem por isso elas deixam de ser equação do primeiro grau. Ou, perdão, equação do segundo grau. Elas continuam mantendo, lembra? A característica mais importante para caracterizar uma equação do segundo grau é o quadrado aqui, ó. Quadrado, 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 quadrado. Então, tendo isso, a gente tem certeza que é do segundo grau. Mas, professor, vai ter algumas equações que vão ter o quadrado, vou até quebrar o protocolo, vou colocar quadrado aqui. Que vão ter quadrado, mas não vão ser de segundo grau. Calma lá, a gente já vai chegar aí. Beleza, então aqui também é uma equação de segundo grau, é um binômio. É uma equação de segundo grau incompleta, porque está faltando o termo sem o x. Tá? Equações 5 e 6 também tem dois termos apenas. Está faltando, no caso aqui, aquele termo que vem acompanhado só do x. Só do x. Tanto aqui quanto aqui. Beleza? Mas também não deixa de ser equação de segundo grau. Ela é sim, porque tem o quadrado aqui e o quadrado aqui. Tranquilo. E nos exemplos 7 e 8, só tem x ao quadrado igual a zero. Ela continua sendo de segundo grau? Continua sendo. Ela é um monômio aqui, de segundo grau. Por que segundo grau? Porque tem a incógnita elevada ao quadrado. A incógnita elevada ao quadrado. Beleza, professor, por que o senhor colocou esses dois exemplos aqui também? No livro de vocês está esses dois exemplos. Digamos assim, é só para mostrar para vocês que tem o caso 2x ao cubo mais x ao quadrado igual a 6. Aqui foi eu que coloquei o quadrado, tá? Pessoal, se eu fosse enquadrar, classifique esse tipo de equação. É a equação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto grau? Qual é esse tipo de equação aqui? Vocês vão ter que analisar o termo elevado ao expoente maior. Qual é o maior expoente aqui? A gente verifica que é esse primeiro termo aqui. Por que é o maior expoente? Porque está elevado ao cubo. Se tivesse elevado ao quarto, seria a quarta. Mas esse aqui seria o cubo. A 3, né? No caso. Aí, no caso, a gente poderia classificar isso aqui como uma equação de terceiro grau. Tá? Equação de terceiro grau, justamente porque tem essa característica aqui. E a última aqui, no caso, tem o 7x à quarta com x ao cubo. É uma equação de quarto grau. Tá? Por que de quarto grau? Porque tem o último termo o expoente maior que a gente encontra nesse polinômio aqui, é de quarto grau. Então, isso aqui seria uma equação de quarto grau. Beleza? Lembrando que nesse capítulo, onde nós estamos trabalhando, nós vamos ver somente equações de segundo grau. Equações de segundo grau. Então, não veremos de terceiro, não veremos de quarto. Tá? Por enquanto, é sempre de segundo grau. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá, pessoas, tendo visto as noções introdutórias da equação de segundo grau, agora vamos tentar colocar o nome dos termos lá da equação de segundo grau, beleza? Então assim, a equação de segundo grau, ela geralmente vem com essa característica aqui. Essa é a roupagem, no caso, como é que a gente consegue visualizar uma equação de segundo grau? Primeira característica, como eu já falei para vocês, tem que ter aqui o a ao quadrado. Ele tem que ser o maior expoente desse polinômio, tá? Então, a gente vai ver aqui, tem o expoente 2, o expoente 2 e o expoente 1. Beleza? Então, o maior desses dois aqui é o quadrado. Então, ele classifica como equação de segundo grau. Beleza.
Professor, o que é esse A, o que é esse B e o que é esse C? A, B e C, senhores, são números que vão entrar do lado da incógnita aqui, tá? Eles são números. Então, beleza, eles são chamados de coeficientes, tá? Nada mais é do que um número que vai acompanhar o x ao quadrado, um número que vai acompanhar o x e o número sozinho aqui, beleza? Beleza, então. Outra característica importantíssima que vocês não podem esquecer é que o A, o coeficiente A, ou seja, aquele coeficiente que está acompanhando o x ao quadrado, ele nunca vai poder ser zero. Mas, professor, por que ele nunca vai poder ser zero? Bem simples, pessoas. Vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui, ó. X ao quadrado. X ao quadrado, se eu colocar um zero aqui, 0 vezes x ao quadrado. Qualquer número, pessoas, multiplicado por zero, é zero. Independente se for número ou letra. Vai ser zero aqui. Então, nunca vai poder ser uma equação do segundo grau se esse coeficiente for zero. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por zero, número ou letra, é zero. Então, se for zero aqui, nunca vai existir esse termo. E se não existir esse termo, como é que vai ter o expoente 2 aqui? Não vai ter. Então, é por isso que o A, coeficiente A, nunca vai poder ser zero, tá? Lembre-se disso. O livro de vocês também dá alguns exemplos aqui. Por exemplo, também na página aí, se eu não me engano, a página 94 ainda? É, a página 94. Ele dá alguns exemplos. Aí, por exemplo, tem essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais 2x mais 8. Beleza, vamos lá. Professor, vamos ver rapidinho. Pessoas, quem é o coeficiente A dessa primeira expressão aqui? Professor, não estou vendo nenhum número aqui. Ah, sim, ele existe, ele é 1. Então, o A aqui, ele vale 1. Vou até botar aqui, ó. A vale 1. Beleza? Pessoas, quanto é o coeficiente B dessa equação de segundo grau? É o número. O B aqui vale 2. É o 2 aqui. Qual é o coeficiente C dessa equação aqui? O C é o 8. Beleza? Essa é uma equação completa, é um trinômio, tá? Uma equação completa, então os coeficientes só são as letras que acompanham. Beleza? Tudo certinho. Agora o negócio começa a complicar quando tem esse exemplo de baixo. 5x ao quadrado menos 3x é igual a 0. Isso, como nós vimos anteriormente, isso é uma equação de segundo grau. Aí vamos lá. Quanto é que é o A aqui? O A, pessoas, aqui, ele é 5. Tá? Por que 5? Porque 5 está acompanhando x ao quadrado. Quanto é que é o B aqui? O B, pessoas, é o menos 3, tá? Não vão esquecer de colocar o sinalzinho aqui, ó, o sinal de menos aqui. E, pessoas, quanto é que é o C aqui? Professor, não estou vendo o C. Realmente, ele não tem. Então, C aqui, pessoas, podem marcar que ele é 0. C é igual a 0. Beleza. Continua sendo uma equação de segundo grau, porque o coeficiente A ele é diferente de 0 e tem o x ao quadrado. Tranquilo? E nesse outro exemplo aqui, pessoal, deixa eu só colocar aqui para diferenciar. X ao quadrado menos 25. Vamos lá. Coeficiente A aqui é o 1, tá? Por que 1? Porque está acompanhando o x ao quadrado. Coeficiente B aqui, o que está acompanhando o x? Não tem, não estou vendo, porque realmente não tem. É 0. Pode ser coeficiente B 0 na equação de segundo grau? Pode. Só não pode ser o A. Beleza? E o coeficiente C aqui é menos 25. Tranquilo, professor? É realmente tranquilo. E esse último exemplo aqui, 3x ao quadrado, é uma equação de segundo grau e a gente só tem o coeficiente A. Tá? Coeficiente B e C é 0. Tranquilo? Beleza, então? Vamos continuar. Vamos lá, então, para finalizar, conforme a gente sempre faz, a última parte é de exercícios, tá? Vou querer que vocês façam os exercícios contidos na página 95, exercícios 24, 25 e 28, tá? O 24 é para você colocar lá, dividir entre expressões de primeiro grau e expressões de segundo grau, isso a gente já consegue fazer. 25, vou responder uma dessas duas e também 28 vou responder uma dessas duas, ok? Tentem fazer e na próxima aula a gente já começa corrigindo.